Saudar você com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmão? Quero convidar você também para abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 15, queridos. Lucas capítulo 15. Parábola do filho pródigo. Irmãos, nós hoje pela manhã anunciamos que teríamos um batismo hoje à noite. Batismo da neta da nossa querida e nosso querido irmão Marcelo. Só que eles estavam em Maceió, irmãos. E eles estavam voltando. E quando eles chegam no meio do caminho, a estrada está obstruída. Eles precisaram voltar para Maceió para pegar uma outra rota, para tentar chegar aqui. Mas não tem condições de chegar a tempo, irmãos. Então, por hoje, nós não teremos o batismo da Heloíse. Mas logo mais, nós estaremos recebendo mais um membro da nossa igreja não comungante. Amém, irmãos? Deus vai providenciar esse dia. Lucas capítulo 15, queridos. Veja o que diz esse texto a partir do versículo 11. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E o criado lhe informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado.
Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos, meu filho, e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aleluia. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, a Ti é toda a nossa gratidão, Pai, nesse momento. Todo o nosso louvor e toda a nossa adoração, Pai. Meu Deus, nós estamos diante da Tua poderosa palavra. A Tua palavra, meu Deus, tem o poder, ó Pai, de transformar o nosso coração. A Tua palavra, meu Deus, tem o poder de renovar a nossa força. A Tua palavra tem o poder de corrigir a nossa fé. É por isso, meu Deus, que nesse momento nós fazemos a seguinte oração: fala, Senhor Deus, que nós, teus servos, queremos te ouvir, Pai. Meu Deus, abençoe cada um aqui, abençoe cada família representada, e que sobre as nossas vidas a tua palavra seja soberana, ó Deus. É assim que nós oramos no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos irmãos, nós estamos trabalhando essa parábola do filho pródigo. Hoje faz o terceiro domingo. Nós trabalhamos, queridos, já o filho que estava perdido e que saiu de casa. Nós trabalhamos também sobre o filho que estava perdido dentro de casa. Mas nessa noite, eu gostaria de trabalhar com você nesse texto em uma terceira perspectiva, olhando o Pai maravilhoso. Queridos irmãos, certa feita, nós falamos aqui a respeito da conversão de Agostinho de Hipona. Semana passada nós falamos sobre ele. E nós falamos que a conversão daquele homem foi tão impactante para a sua sociedade, que as pessoas começaram a perceber a forma dele se comportar. Ele passou a honrar a sua mãe, mas muito mais, ele passou a estudar a respeito do Deus da sua salvação. E queridos, para a gente conversar sobre o Pai maravilhoso, eu gostaria de usar as palavras de Santo Agostinho, quando ele fala sobre o Deus que eu sirvo e que você serve, meu querido irmão. Veja o que é que ele diz a respeito de Deus. Deus para mim é aquele que possui autoexistência. Deus é aquele que é absolutamente imutável. Deus tem sigileza. Deus, sendo o Deus trino, Ele é único em essência. Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Deus é imaterial. Deus é eterno. Deus criou o tempo, mas não está limitado ao tempo. Ele está para além do tempo. Esse é o meu Deus. Usando essas palavras de Santo Agostinho, nós podemos dizer nessa noite que esse é o nosso Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Esse é o nosso Deus. Queridos, quando nós olhamos para essa parábola e nós começamos a meditar sobre a grandeza, sobre a maravilhosa graça de nós termos Deus como nosso Pai. Eu quando olho, querido irmão, para o verso de número 12 e para o verso de número 17, eu aprendo uma lição que eu quero compartilhar com você nessa noite. O nosso Deus é extremamente generoso. Olhe comigo, por gentileza, o que diz o verso de número 12, queridos. Verso de número 12 diz assim: o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me cabe. E o que, irmãos? E ele lhes repartiu
os haveres. A primeira característica do meu Deus e do seu Deus é que Ele é generoso, queridos irmãos. E a característica da generosidade de Deus nos comunica, amados irmãos, que o Senhor, sendo Deus absoluto, sendo dono de todas as coisas, Ele decide doar a quem é necessitado. Veja, é bem verdade que esse filho aqui não precisava de ajuda. Mas veja só, o Deus que nós servimos é o nosso Pai e nós necessitamos de todo tipo de ajuda dele. Veja como é interessante que o texto vai nos mostrar a característica que esse Deus é generoso. Veja comigo o verso de número 17, por gentileza. Diz assim o texto: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com o que, irmãos? Fartura. Você notou que o filho está na sarjeta e ele está reconhecendo a generosidade de seu pai? Ele diz assim: enquanto eu estou passando fome, meu pai trata muito bem os seus empregados. Irmãos, eu estou convencido de que quem conheceu a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador não tem condições de não ver a generosidade de Deus. Eu estou convencido, queridos irmãos, de que quem conheceu Jesus Cristo como o Senhor e Salvador está mergulhado na generosidade de Deus. Basta nós olharmos para a nossa vida hoje, queridos. Estamos todos nós aqui agasalhados, seguros, abrigados. Quando que a chuva tem assolado a zona da mata e também tem assolado o sertão e o nosso agreste, o Senhor tem cuidado de mim e de você, porque Ele tem sido generoso. Mas você talvez diga assim: mas pastor, e Deus deixou de ser generoso com aquelas outras pessoas? Não. Mesmo com inundação, mesmo com desabamento, mesmo com perda de casa, mesmo com perda de familiares, o Senhor tem mobilizado a sua igreja para mandar donativos, para mandar doações, para mobilizando igrejas, mobilizando o povo, para que a gente, como povo de Deus, seja o braço, a mão invisível de Deus estendida na vida daquelas pessoas, demonstrando assim a misericórdia divina. Amém, meu querido irmão? Mas veja, queridos, o texto não fala só apenas sobre a generosidade de Deus. Uma segunda característica do Pai maravilhoso que nós temos é, queridos irmãos, que o Pai, Ele se envolve com o estado miserável de seus filhos. Ele é um Deus generoso, mas Ele também é aquele que se envolve com a miséria de seu filho. Veja comigo o verso de número 20, se o texto não nos ensina isso. Vamos ler juntos? E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E o que, irmãos? Compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Irmãos amados, quando Deus se compadece de nós, Ele não fica apenas na teoria, não. O pai levanta-se e vai ao encontro do seu filho. Quando Deus se compadeceu de mim e de você, na nossa miserabilidade, no nosso pecado, sabe o que foi que Ele fez? Ele deixou a eternidade, entrou no tempo, deixou o trono de graça, veio ser escorraçado, deixou o trono de glória, veio ser humilhado para salvar a mim e a você que estávamos na miséria do nosso pecado. Irmãos, o nosso Pai é maravilhoso demais. Veja, queridos irmãos, que Ele se compadece do filho. Ele se levanta e tem uma postura de ir ao encontro do necessitado. Veja só, irmãos, a gente se levantar
para ir ao encontro de quem está cheiroso, é bom demais, é ou não é? É bom. A gente se levantar para ir ao encontro de uma pessoa que tem alguma coisa para nos oferecer, é fácil demais, é ou não é, irmãos? É. Agora, persistir amando quem não quer mudar, quem é resoluto, quem está no pecado, quem está fedendo, quem gastou todo o seu dinheiro. Foi isso que Deus fez aqui. Deus decidiu amar a mim e a você. Nós temos tido a cada dia pecado, se afastado dele, deixado a vontade dele, deixado a palavra dele. E ele vem ao encontro de nós e nos resgata, queridos irmãos, e se compadece de cada um de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Mas veja, irmãos, o nosso Pai é maravilhoso. E eu gostaria de mostrar uma terceira marca aqui. O Pai, ele se humilha diante de todos para alcançar o seu filho. Veja comigo o verso de número 20 ainda. Diz que ele, levantando-se, foi para o pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, compadecido dele, fez o que, irmãos? Correu. Queridos, isso é um ato de humilhação. Nessa época aqui, um homem de família, um homem idoso, um homem que tinha suas posses, um homem que tinha dinheiro, ele jamais iria correr em direção de alguém. É um ato, sabe de quê, irmãos? É um ato de necessidade. Eu não sei se você já vivenciou essa situação. Você está passando por uma situação muito complicada. E você não tem a quem recorrer naquele momento. Mas você pensa, e diz, rapaz, se eu falar com fulano, ele vai me ajudar. É ou não é assim, irmãos? Isso é um ato, sabe o que, queridos irmãos? É um ato de humildade. Você está dizendo assim, eu preciso da ajuda do meu irmão. Só que sabe o que foi que aconteceu aqui? Ao invés do pai ver o filho humilhar-se, correr em busca dele, o que é que ele faz? Ele é quem busca, correndo o seu filho. Sabe o que é que eu aprendo aqui, queridos irmãos? É que o nosso Pai é maravilhoso. E Ele não está muito preocupado com o que as pessoas vão pensar dele, não. Quando Ele demonstra o seu amor para com filhos rebeldes, filhos gastadores, esbanjadores, filhos que saíram de casa, filho que está perdido dentro de casa, Ele diz, que importam os outros? Eu quero é alcançar os meus. Queridos, nosso Pai é maravilhoso. Em quarto lugar, porque Ele tem uma expressão de amor para com o seu filho. Veja comigo o finalzinho do verso de número 20. Ele abraça e beija o filho. Irmãos, nosso Pai é maravilhoso, sabe por quê? Porque Ele não tem vergonha nenhuma de demonstrar o amor dEle para conosco. Eu não sei se você já vivenciou essa fase. E lembra, acredito que sim. Na sua infância, você, homem, era colocado no colo de seu pai. Pequeno, o pai colocava no colo e ficava batendo a perna, brincando de cavalinho. Eu não era? Era, brincando de cavalinho. E daqui a pouco o pai ia, dava um cheiro na cabeça. E você se virava e cheirava seu pai. Você foi crescendo e foi chegando à puberdade. E você já pensou, quero mais não sentar nesse colo, nada. É meu pai, mas é um homem. Você, mocinha, da mesma forma. E você, por um instante, você decide não mais ser acariciado pelo seu pai.
Acontece, irmãos. O que o texto vai enfatizar aqui, sabe o que é? É que o pai corre, abraça o filho e beija o filho. Quero dizer uma coisa para você, meu querido. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite duvidando do amor de Deus sobre a sua vida. Mas Deus é tão generoso, é tão maravilhoso, que Ele se identifica com a nossa miserabilidade, que Ele corre em alcance de você. E abraçar e beijar aqui significa relacionamento. Aquele pai queria relacionar-se novamente com seu filho. O nosso pai é maravilhoso, porque ele quer se relacionar novamente com você. Talvez você esteja aqui, mas o seu coração está muito longe de Deus. Eu quero dizer para você que Deus ainda quer chamar você para perto, abraçar você e, na linguagem aqui do texto, se relacionar com você. Mas, queridos irmãos, eu quero mostrar uma quinta característica desse pai. É que esse pai, ele não é de vingança, mas ele é de restauração. Veja comigo o verso de número 22, por favor. Quero convidar você para ler comigo esse versículo. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Irmãos, nosso Deus é um pai maravilhoso, porque Ele não é um pai vingativo. Ele é um pai restaurador. Veja que aqui nós temos, de maneira muito clara, aquilo que a narrativa grega sempre usa: comparações. Veja que para enfatizar a santidade de Deus, o Antigo Testamento chama Deus de Santo, 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 para enfatizar algo que é importante. Na linguagem grega, no original, para que um assunto ele fique mais fácil de nós compreendermos, a gente vê que a Bíblia Sagrada, ela é escrita por meio de comparações. E aqui nós vemos de maneira muito clara um filho morto dentro de casa, um filho morto fora de casa, e um pai que não é vingativo, que busca restaurar os dois. E o que é que essa linguagem traz, queridos irmãos? Traz uma dualidade: a morte nos filhos e a vida na atitude do pai. Veja, nesse momento aqui, o pai alcança o filho e a morte dá lugar à vida. A vergonha foi substituída pelas roupas de linho. A miséria foi visitada pela prosperidade. Lembra do anel? Aquele jovem, em sua miséria, foi visitado pela prosperidade. O seu pai disse: eu restituo a sua honra. Naquele momento, queridos, o escravo torna-se livre, porque ele estava descalço, e só um escravo anda descalço. Então aquele pai diz: eu não quero me vingar desse meu filho, ele está quebrado demais, ele está sofrido demais, nunca jamais tratá-lo-ei como um escravo,
ponde-lhe uma sandália em seus pés, porque ele era escravo do pecado, mas agora ele está na minha casa, para eu trabalhar nele, para eu santificá-lo e para ele ser novamente o meu filho. Ah, irmãos, no verso de número 23, a fome é substituída pela festa. Veja comigo no verso de número 23. Trazei-me também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos. Irmãos, eu não sei se você prestou atenção, mas no verso de número 23 existe um artigo definido aqui. Não é um dos muitos. Não é um dos muitos. É o. Sabe o que é que isso me ensina, meu querido irmão? É que aqueles que voltam para a casa do Pai, quebrantados, recebem de Deus o seu melhor. Essa noite, meu irmão, é noite de Deus quebrantar o nosso coração. É noite de você voltar para a casa do Pai. É noite de você desfrutar do maravilhoso relacionamento com Deus Pai. Muitas coisas se levantam para atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. Mas nessa noite Ele chama a mim e a você para comermos do melhor que Ele tem para nós nessa vida e para toda a eternidade, irmão. Veja, queridos, o Pai não quer vingança, Ele quer restauração. Preste bem atenção nessa frase. O luto morre e nasce a alegria no coração do Pai e vida na família. O luto morre e nasce a alegria no coração daquele pai e naquela família. O pai não quer vingança. A família é restaurada. Irmãos, o pai não quer vingança, mas restauração. Nós vemos aqui que o resgate chegou na vida daquele que estava perdido. Deixa eu aplicar isso aqui ao nosso coração. Quem se acha demais está perdido. Anote isso. Quem se acha demais está perdido. Mas quem se perdeu pelo caminho pode nessa noite ser encontrado pelo Pai maravilhoso e viver em relacionamento com Ele hoje e por toda a eternidade. Irmãos amados, nós já falamos aqui de 5 características de um pai maravilhoso. Primeiro, ele é generoso. Segundo, ele se envolve com o estado de miséria dos seus filhos. Terceiro, o pai se humilha diante de todos para alcançar o seu filho. Quarto, o pai tem expressões de amor. Abraça e beija o filho. Quinto, o pai não quer vingança. O pai quer restauração. Sexto lugar, queridos irmãos, o pai é um reconciliador. Veja comigo o verso de número 28.
Preste atenção aqui. O irmão, tá certo? Mas o irmão mais velho, ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava o que, irmãos? Conciliá-lo. Irmãos, o nosso pai é o pai da reconciliação. O apóstolo Paulo vai dizer que a nós foi dado o ministério da reconciliação. Sabe quando foi que foi dado o ministério da reconciliação a você? Não foi quando você passou a ser membro da igreja presbiteriana, não. Não foi quando você foi batizado, não. Foi quando você foi salvo em Cristo Jesus. Quando você confessou os seus pecados ao Senhor, colocou sua fé somente nele, a partir daí você foi reconciliado com ele. E você passou a ser um agente de reconciliação. Dessa família aqui, irmãos. Esse pai está exercendo exatamente esse papel de reconciliador. Mas veja, irmãos, qual o desafio aqui para nós? É que o nosso papel não é ser agitador, mas o nosso papel é ser apaziguador. Perceba, queridos, que o texto vai nos mostrar mais duas características desse pai maravilhoso que nós temos. E eu finalizo. A sétima característica desse pai maravilhoso é que ele é paciente. Veja comigo o verso de número 31. Vamos ler juntos? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Você consegue perceber a paciência do pai ensinando ao filho que queria vingança, que queria sangue, que queria amassar a cana quebrada, ele mostrando o caminho correto, pacientemente. Irmãos amados, quando a gente lê o livro do profeta Ezequiel, a gente percebe Deus corrigindo o seu povo, pegando pelas orelhas e mandando para o cativeiro. E mesmo assim, isso é paciência, porque ele poderia ter matado. Quem desobedece um rei não merece correção, merece morte. É paciência também de Deus. Quando nós chegamos no livro de 2 Reis, no livro de 1 Reis, nós vemos lá Salomão crescendo, o seu poder aumentando, a sua sabedoria sendo derramada por Deus na vida dele. A nação de Deus bombando. Ele desobedece a Deus. A gente vai para o livro de 2 Reis e a gente vê esse povo sendo dividido. Vê esse povo sofrendo por causa do seu pecado contra Deus. Hoje nós somos a Israel do Senhor, militante. Sabe por quê, meu querido irmão? Porque Ele tem tido paciência comigo e com você. E nos levará para a eternidade. Eu quero compartilhar com você a 8ª e última marca desse Pai maravilhoso. É que Ele é um esbanjador de amor. Veja comigo o verso de número 32. Vamos ler juntos? Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, que esse teu irmão estava morto
e reviveu. Estava perdido e foi achado. Entretanto, Deus não desiste dos seus filhos. Irmãos amados, a gente precisa trazer algumas aplicações para o nosso coração nessa noite. É possível que existam pessoas aqui que fazem tempo que não sabem o que é um amor paternal. Talvez existam pessoas aqui que faz tempo que não sente o cuidado de Deus, que não vê o cuidado de Deus. Porque ou estava perdido e fugiu de casa, ou porque estava perdido dentro da própria casa. Trazendo para o nosso contexto, pessoas que estavam perdidas dentro da igreja e decidiram sair. Ou pessoas que estão perdidas dentro da igreja e continuam dentro da igreja. Eu quero dizer para você que Deus não desiste de você. Mas Ele também não quer que você permaneça da mesma forma. Deus é um Pai, queridos irmãos, que nos dá a bênção. Mas quando nós não a usamos para a glória dEle, Ele retira. Deus é um Deus, queridos irmãos, que não desiste de nos amar. E no amor dEle está contida a sua correção. Posso ouvir um amém, irmãos? Posso ouvir? É isso. Eu gostaria que nessa noite você pudesse, aí no seu lugar, seu cantinho, orar a Deus Pai, esse Pai maravilhoso que nós meditamos hoje, e entregar a sua vida a Ele, abandonar a religiosidade, abandonar a sua profissão, abandonar a sua família, abandonar tudo o que está assumindo o lugar desse Pai maravilhoso na sua vida. E você dizer: Senhor Deus, me mostre onde há ídolos em meu coração. E me faça ver, e me faça mudar, e me mude, para que eu possa te agradar, como filho de um Pai maravilhoso que o Senhor é. Quero convidar você a baixar sua cabeça, a fechar seus olhos. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor Deus, nós cremos que Tu és o Deus do impossível. Que para Ti, meu Deus, não há nada que seja complicado demais. Não há nada, meu Deus, em Ti que limite o Senhor de agir. Nada. E é por isso, meu Deus, que nessa noite, que nós já cantamos ao Senhor, nós já oramos ao Senhor, nós já ofertamos e dizimamos ao Senhor, nós fomos ministrados pela Tua palavra. Meu Deus, o Senhor é um Pai maravilhoso. É por isso que nesse instante, meu Deus, eu te peço que o Senhor visite cada coração aqui, meu Pai. E que onde há, meu Deus, revolta, o Senhor traga reconciliação. Onde há, meu Deus, rancor, que o Senhor traga libertação, meu Pai.
Onde há, meu Deus, frustração, que o Senhor traga ensinamento. Ah, meu Deus, o Senhor tem livre acesso ao nosso coração, Pai. E, meu Deus, eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor visite da criança ao idoso que se faz presente aqui, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém e amém. Fique de pé, meu querido irmão. Vamos orar ao nosso Deus.